Bem-vindos a mais um episódio do Chronic Pod. Dessa vez eu estou aqui com a Luciana Prudente. Ela é da APC+, Associação de Pessoas com Paralisia Cerebral. Ela é atuante aqui no estado de Goiás há muitos anos e a gente está aqui para conhecer um pouco da história dela e para entender quais são as propostas da APC+, né, e como que eles têm ajudado esses pacientes a traçar essa trajetória, né, por busca de diagnóstico, tratamento e intervenções adequadas. Então, seja bem-vinda, Luciana, quero te agradecer por ter vindo. É uma honra ter você aqui, é uma honra estar junto, né, de pessoas que estão lutando por causas de saúde, que precisam tanto da nossa atenção aqui no nosso país, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui. Então, a Associação de Paralisia Cerebral, ela foi idealizada por mim e por outras mães também de crianças com o mesmo diagnóstico, né, de paralisia cerebral, porque a gente começou a perceber que faltava muito acesso a tratamento, a cirurgias, as necessidades muitas vezes básicas de qualidade de vida e manutenção de vida daquelas crianças. Então, nós nos juntamos e falamos, gente, vamos ajudar quem mais precisa. A paralisia cerebral, ela é uma condição, não é uma doença, então é uma condição, a pessoa, a partir do momento que adquire, né, a criança, o bebê, ela passa o resto da vida com aquela condição. Paralisia cerebral é uma lesão no cérebro e é incurável. Então, normalmente ela ocorre, a grande maioria, por prematuridade, então aquele bebê, ou às vezes porque passa do tempo, né, de nascer, mas aquele bebê sofre uma falta de oxigenação e o cérebro fica lesionado. Então, uma criança com PC, ela nunca vai ser igual. A gente fala PC, tá? Acostuma tanto que não, a paralisia cerebral acaba falando PC. Uma criança com PC, ela nunca vai ser igual a outra, porque depende de onde o cérebro foi lesionado, que vai causar, né, a mobilidade reduzida, às vezes a questão visual, às vezes auditiva, às vezes tudo junto, às vezes crianças diplégicas, hemiplégicas, tetraplégicas. Então, depende muito de quanto foi essa falta de oxigenação, essa hipóxica, né? E também de onde a lesão foi causada, né? A grande maioria, como eu falei, é por prematuridade, mas também ocorre casos de traumatismo craniano em bebês recém-nascidos que, né, às vezes caem, afogamentos em banheiras, que também podem causar a falta de oxigenação, e aí a lesão no cérebro, que é a paralisia cerebral. O que te levou a entrar nesse mundo da paralisia cerebral? Porque você mergulhou nesse mundo, né? Não, eu enfiei de cabeça. Eu tenho uma filha, né, a Clara, minha filha mais velha. Ela hoje não é mais criança, está com 12 anos, já está indo aí para 13 anos. E eu tive que parar a minha vida. A Clara nasceu prematura, em decorrência da prematuridade, sofreu falta de oxigenação, né, parada respiratória e teve uma lesão no cérebro. Então, você soube no momento do parto? Não. Fui para casa com a Clara prematura, mas a gente não sabe em qual momento realmente ocorreu. Só que ela era prematura, baixo peso. Mas até hoje eu tenho uma dúvida se foi dentro da barriga, se ela teve alguma falta, ou ao nascer realmente. E se ela teve a prematuridade em decorrência de alguma coisa dentro da barriga intrauterina, ou se foi posterior até. E eu também... Ela nasceu prematura, mas ela precisou ir para UTI ou não? Ela não chegou a ir para UTI, mas ela ficou em observação ali por 24 horas, depois que entregaram ela para mim. Você não teve contato com ela nessas 24 horas? Não tive, Deve só ter notícia. sido difícil isso. Foi muito difícil, foi realmente muito difícil. E aí? E aí, posterior a isso, foi assim, Clara, muita dificuldade para mamar, ela não pegava peito. E aí falavam, você, aquela julgamento da sociedade, né? Você não tem leite, Mas, na verdade, a Clara era PC. E a Clara tinha uma dificuldade de sucção muito grande. Então, a Clara foi aprender a tomar no canudinho, já maiorzinha, e fazendo tratamentos, né, das terapias. Então, assim, ela tinha muita dificuldade de sugar, ela dormia muito.
Ela tinha espasmos que... E isso não foi identificado no início? Não. Foi identificado com quanto tempo? Aos 6 meses, a Clara não sentou. E no desenvolvimento típico tem que sentar aos 6 meses de idade. E eu levei no neuro, e esse neuro, na época, o neurologista, né, me falou que não, que como ela era prematura, ela tinha até os 10 meses para sentar. Fez testes cognitivos com a Clara, a parte cognitiva da Clara não sofreu lesão. Então, ele fez testes cognitivos com a Clara e a Clara respondeu, assim, para bebê, né, bater palminha, ver se olha. Muita coisa eu não lembro também, porque é um momento muito difícil, então acho que a mente da gente meio que bloqueia um pouco, então muita coisa passou. Mas eu lembro dos testes e falou, não, a Clara não tem nada, ela tem até 10 meses para sentar. Chegaram-se os 10 meses e a Clara não sentou. Então, com 6 meses também ainda não tinha diagnóstico? Não tinha diagnóstico. Falou para eu fazer natação para bebês, eu fiz natação para bebês com ela. E tudo, que foi até, ainda bem que eu fiz, né, que já era uma forma de estar ali estimulando, na estimulação dela, mas eu tive certeza do diagnóstico, depois aos 10 meses que eu procurei outros neuros, aí eu fui mais 2, e aí sim pediu a ressonância, e aí na ressonância deu que ela tinha uma lesão cerebral, e aí a gente não sabia o quão isso poderia afetar, né, se ela ia ter uma hemiparesia, se ela, né, que é de um lado só do corpo, que ia ter a questão da mobilidade reduzida, se seriam... Clara, ela tem uma tetraplegia, né? Então, ela tem dificuldade... Ela anda de andador, mas ela tem atrasos motores significativos nas mãos, nas pernas, nos membros superiores e membros inferiores, nos 2 membros. Então, nos 4 membros. E como foi receber esse diagnóstico aos 10 meses dela? Eu lembro que nessa época eu era professora, né? Eu dava aula em 3 universidades e a primeira coisa, eu fui demitida de 2 porque eu tinha que faltar aula, porque aí é primeiro que a gente não fica bem, né? É o luto do filho esperado, né? Então, você internalizar e entender o que vai ser daqui para frente. Então, eu tive que faltar dias de trabalho para levar a Clara ao médico, para fazer mais exames, eletroencefalo, né, um tanto de exame que pedem. E aí eu cheguei à conclusão que eu realmente precisava parar de trabalhar. Eu fiquei 8 anos dentro de casa, me dedicando a cuidar da Clara, da casa, cuidar das terapias dela, dos tratamentos. Foi quando você mergulhou no assunto? Eu mergulhei no assunto. E isso tem 12 anos, né? Tem. Há 12 anos atrás tinha pouca informação sobre o tema, não? Bem menos do que tem hoje, né? Eu acho que a visibilidade da pessoa com paralisia cerebral, ela ainda precisa ser trabalhada, né? Pelas pessoas com paralisia cerebral, pelos familiares. Eu acho que ainda precisa falar-se mais disso, né? Mas hoje a gente ainda tem mais acesso. Há 12 anos atrás tinha menos. E como que você conseguiu ir tendo esse acesso a essas informações? Porque hoje em dia você tem o Google, o ChatGPT, né? A facilidade de acesso à informação é muito rápida e muito, assim, sutil, né? Naquela época era mais difícil, né? Era bem mais difícil. A gente busca internet, busca por clínicas. A Clara, eu descobri uma clínica em Campinas, né, que era referência no país de clínica de tratamento, de terapias multifuncionais, e levei a Clara para essa clínica. Então eu passava um mês, voltava para Goiânia, ficava um mês aqui, depois voltava para Campinas, ficava um mês com ela lá. E lá eu fui conhecendo médicos melhores, outros tipos de tratamento. Aos 4 anos de idade, eu levei a Clara para os Estados Unidos, né? Eu e meu esposo, para ela fazer uma cirurgia que chama risotomia dorsal seletiva, que diminui a espasticidade dos membros inferiores. Então, com 4 anos, ela já estava nos Estados Unidos fazendo cirurgia. E, assim, eu tive condição de ter esse acesso. Eu tive condição de parar de trabalhar e me dedicar a entender o que era paralisia cerebral. Eu tive, graças a Deus, eu tive rede de apoio para que isso acontecesse, né? E nesse inteirinho desses anos, fui conhecendo mães, fui conhecendo pessoas com o mesmo diagnóstico, outras crianças, e vi a dificuldade que era ter esse acesso. Foi quando eu falei, a Clara já estava mais estável, já tinha passado pela risotomia, já tinha passado por cirurgias ortopédicas que ela precisava.
com 6 para 8 anos, esse período. E aí eu falei, não, agora tá na hora, eu acho que agora dá para ajudar quem não consegue ter o mínimo de condição de estar lá, né? Dá pra gente levar essa informação, dá pra gente... Foi assim, que a vida tá tocando. A associação surgiu, a Clara tinha quantos anos? Clara tinha 10 anos, não, 8 anos, 9 anos. Logo depois das cirurgias e tudo que a coisa aquietou mais, como se diz, foram só os tratamentos que a gente já nós estávamos acostumados já com ela, tudo, a levá-la e já tinham, como se diz, uma rotina dos tratamentos dela, porque quando é cirurgia e para casa, para tudo, a internação é demorada, o pós-cirúrgico, o tratamento pós-cirúrgico é muito intenso, mas aí a gente chegou num nível, como se diz, de rotina mesmo, estável em casa, e aí nós conseguimos dedicar à associação, que o fim é ajudar outras mães. E como que foi criada essa conexão entre essas mães, assim, né? Porque, assim, não sei, até que não tem tanto tempo, né? Tipo, tem quantos anos? 4 anos. 4 anos, né? Então, começou, assim, através de um grupo no WhatsApp? Que foi? Como que eram essas comunicações no início? Como que se desenrolou a associação? Conta a história pra gente, assim. Primeiro, a ideia, assim, eu frequentei o CRER, né? Que é um hospital conveniado ao SUS. No início do tratamento da Clara, a gente foi enviado para o CRE, e eu chegava lá e eu falava, tinha dia que eu odiava aquilo, tinha dia que eu amava, mas os dias que eu odiava era muito difícil, eu falava, meu Deus, por que eu estou aqui? E você olhar aquele sofrimento daquela quantidade de mães, com aquele menino cadeirante, um cadeirante mais grave, que não segura cervical, então o menino que tem GTT, né, que ele se alimenta por gastro. E eu via aquilo pegando ônibus, aquela dificuldade, eu falava, Jesus amado. Então, isso sempre teve uma ponta na minha cabeça, de, nossa, dá para levar ajuda e algum tipo de assistência para essas pessoas. Mas eu conhecia as mães em clínicas particulares, né? Onde a Clara, conveniadas do plano de saúde, onde a Clara frequentava, e a gente tem umas salas nessas clínicas, que é a sala das mães, e de vez em quando alguns pais, porque a grande maioria são mães mesmo, são as mães que abdicam para viver ali a função de cuidadora dos filhos. E naquelas salas a gente fica esperando e conversa e conhece, e aí foi a partir disso, das salas de espera das clínicas. E o processo de formalização de uma associação é complexo, né? É difícil, é cansativo. Fala disso pra gente, né? Porque existem várias doenças aí que precisam abrir a associação, a própria encefalomielite mesmo, né? E esse processo não é nada fácil, assim. Fala um pouco pra gente como que foi isso, assim. Não é fácil. Vou falar que assim, não foi simples. Primeiro, o primeiro passo é o estatuto, né? Fazer um estatuto, primeiro é juntar o grupo, né? Fazer a reunião, entender quais são os objetivos, as metas, como que será o passo a passo, será o programa, né? Que terá os programas, os projetos que essa associação pode vir a fazer. E aí, depois disso, fazer o estatuto. Eu tenho uma facilidade, assim, que não era voltada para isso, mas a facilidade de ser da área jurídica, né? Eu sou advogada, então eu escrevi o estatuto, que já foi modificado, porque a gente vai aprendendo com o tempo também, né? E aí o primeiro processo é o estatuto, aí precisa do advogado, precisa do contador, para posterior, primeiro esse estatuto está pronto, todos assinam, faz a ata da primeira reunião, né, da primeira assembleia de fundação, aí leva ao cartório e posterior CNPJ, aí precisa do contador, e aí depois para que essa associação sobreviva de incentivos, aí precisa um monte de mecanismo. Complexo. E hoje, quais são, assim, como que a associação funciona, né? Se algum familiar de algum paciente tiver interesse em procurar, como que é, quais são os requisitos para fazer parte da associação, né? E quais são os trabalhos desenvolvidos pela associação? Nós recebemos
crianças, adultos, jovens, enfim, com paralisia cerebral e seus familiares, né, aquele núcleo familiar, e também outras deficiências. O nosso estatuto, no início, era só paralisia cerebral, aí foi uma modificação. Aí apareceram mães, amigas, que estavam com a gente também nas clínicas, lutando pelos mesmos objetivos, e nossa, a gente quer participar, a gente quer participar. Aí a gente passou a chamar a Associação de Paralisia Cerebral e Outras Deficiências, e passamos de APC para APC+. Porque a gente fala, como a gente está falando em inclusão se a gente exclui as outras deficiências, Difícil. né? Então, hoje, 40%, segundo o nosso estatuto, 40% dos associados, né, os cadastros podem ser de outras deficiências, né? E aí a gente faz o controle disso. A diretoria lá da associação são todos pais e mães de crianças com deficiência, né? E adolescentes. Que eu sou mãe de adolescentes. Se eu falar criança e a Clara ouvir, ela fica brava. Ela briga. Ixi, adolescente. Então, esse cadastro, a gente faz o cadastro, é um cadastro simples, é online. Hoje a gente faz o atendimento jurídico, porque das mães, esse atendimento é gratuito, nossa instituição ela é sem fins lucrativos, é voluntária. Das mães da diretoria, nós somos 3 que são da área jurídica, né? Somos 2 advogadas e uma servidora do Tribunal de Justiça. Então, nós fazemos essa assessoria jurídica voluntariada, né? Então, a quem procurar, causas de desrespeito, desde a questão da mobilidade urbana, né, acessibilidade, até a questão de saúde, seja pela ANS, seja pelo SUS. Então, a gente faz esse trabalho, essa assessoria jurídica toda, isso sempre funciona, está sempre funcionando. Tem mães que pedem online, porque moram longe, né? Não tem com quem Online é o site? Como que é? Qual que é o site? Não, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? A partir do momento que a mãe se credencia ali, se cadastra, que a família se cadastra, a gente adiciona ela nesse grupo. E aí todo mundo tem meu telefone. Elas me chamam e aí a gente marca Zoom. Mas assim, para eles fazerem esse primeiro contato, tipo assim, eu tô assistindo o Chronic Pod agora. Tem o Instagram da APC. Do APC+. Tá. E tem o e-mail também. Tá. Você quer passar o e-mail? Passo. O e-mail é associacão, né? apc.go@gmail.com. Tá. Porque aí depois eu digito na tela aí pro pessoal. E o Instagram é @apc_mais, mais, E além dessa prestação desse aspecto jurídico, o que mais que é feito para essas pessoas, né? Aí a gente faz uma vez por mês. Além de, a maioria das nossas famílias são famílias, eu falo que são hipervulneráveis, porque são famílias de baixa renda, além do que são famílias de pessoas com deficiência e crianças, né? Então, elas estão no estado de hipervulnerabilidade. Então, a gente faz entrega de cesta básicas, ou agora, 2024, nós entregamos 1,5 tonelada de cesta básicas. A gente faz também, uma vez por mês, um evento, né, que seria assim, normalmente a maioria voltado para a saúde. Então, dentistas, a gente tem um projeto, né, com parceria com o Rotary Centenário, que é o trabalho de atendimento odontológico para as crianças. A gente faz oftalmológico para as mães. E são parcerias, né? A gente depende, como é sem fim lucrativo, e também médico de neurologia, neurocirurgia, fisiatria. Então, uma vez por mês a gente faz um evento, uma avaliação, um mutirão, né? Aí vai depender, além da entrega de cestas básicas e do atendimento jurídico. A intenção é, ainda esse ano, a gente colocar a assistente social e a psicóloga direto na associação. E o atendimento jurídico também eu faço, e a Ângela, que é a outra advogada da associação, a gente faz também presencial, né? Aí vai depender o que fica mais fácil, a gente tenta deixar o mais fácil para a família. Muito interessante esse trabalho, né? E muito importante, né? São questões que a gente está vendo o tempo inteiro, pessoas que não estão conseguindo ter acesso, né, a questões básicas. E me fala um pouco mais da paralisia cerebral, assim, né? Porque nem todo mundo entende, assim, né? O contexto do que está acontecendo com esses pacientes, né? Se são diferentes e tal, como que
sintomas e tudo mais. Como eu te falei no início, a PC ela é incurável, né? Então, a criança vai se tornar um adulto com paralisia cerebral e, enfim, até o resto da vida dele, da pessoa. Só que o que acontece? Muitas das vezes, a sociedade taxa aquela pessoa com... uma frase da Clara, minha filha. Eu odeio esse nome, mãe. Eu falo, por quê, Clara? Porque esse negócio de paralisia põe a gente parado, uma sensação que a gente não se movimenta no mundo. Uhum. E realmente tem a ver. Porque o que acontece? A paralisia cerebral, nem sempre ela vem com um déficit cognitivo, ou um déficit motor, ou uma situação que exclui essa pessoa, entendeu? Do mercado de trabalho, do estudo, de uma universidade, de se profissionalizar. Então, assim, mesmo com, às vezes, atingiu a fala, a pessoa é não verbal, a sociedade ainda considera essa pessoa muito aquém, né? O que a gente fala que é o capacitismo, né? É sempre estar um passinho ali atrás de quem é dito normal, né? Então, a pessoa está sempre, não, o valor não é o mesmo, seja para entrar no mercado de trabalho, seja para estudar, seja porque ela tem um diagnóstico, né? E é muito dolorido isso, né? A gente tenta, a tentativa, além de ajudar as famílias, é essa questão da visibilidade também. Fazer a sociedade entender que é uma condição humana. São pessoas, né? São pessoas e são condições humanas. Qualquer um pode ter qualquer tipo de condição humana. Não existe ser perfeito. Então, a pessoa tem essa condição, tem essa característica. Então, ela é bonita, ela é isso, ela é inteligente, e ela tem a condição da paralisia cerebral, como o outro tem a diabetes, como o outro tem... entendeu? São condições. Então, a gente precisa estabelecer que essa pessoa com paralisia cerebral, como diz a Clara, ela não é parada. Ela é uma pessoa que pode se movimentar muito. Tem um filme muito lindo da Disney, que saiu tem pouco tempo, ele está no Disney Plus, que chama Fora de Mim. Eu acho que eu assisti umas 10 vezes, porque a minha filha fez eu assistir. E é de uma menina que está no 7º ano, escolar, 6º, 7º ano, a Melody. E é uma menina, a atriz tem paralisia cerebral, a atriz tem a questão do APC. E ele fala justamente sobre essa inclusão e das capacidades dessa pessoa com paralisia cerebral que ela enfrenta em relação aos tratamentos, a escola, como é a dificuldade das pessoas acreditarem no potencial da pessoa com PC só porque ela tem a condição, entendeu? Esse filme é muito legal, chama Fora de Mim. Compensa assistir. E me fala um pouco, assim, de como que foi o processo da Clara, assim, no processo dela de compreensão de que a condição dela era diferente das demais crianças, né? Como que foi a aceitação dela, como que ela lida com isso hoje, né? Conta um pouco disso pra gente. Se eu te falar que a gente vive em ondas, nada é linear. Você acredita? Acredito, eu sei disso. Tanto a minha aceitação, que muitos denominam aí de luto materno e tudo, ele não foi linear. E ajudar outras mães me ajudou muito nesse processo. E o da Clara também não. Então, assim... Tem época da vida que ela está muito bem com a condição dela. Tem época da vida que ela tá, principalmente em questão de amizades, quando tem mais dificuldade de relacionar, fazer uma amizade, né? De relacionar com os amigos, quando sofre algum bullying. Então, ela passa um período, às vezes, muito revoltada, sabe? Assim, com a condição e com tudo. Depois, passa períodos ótimos. Só que a Clara tem um lado bom. Ela aprendeu a se defender, ela se defende. Ela se defende, que tem dia que eu falo, meu Deus, uma hora nós vamos... E ela não tem vergonha de ser quem ela é. Então, se você assistir uma aula na sala dela, por exemplo, se ela achar que ela sabe a resposta ou que ela tem que falar, e ela levanta o braço e tá tudo bem, ela fala. Esses não tem vergonha de ser quem é, não tem vergonha de falar, de aparecer. Isso, graças a Deus, ela lida muito bem. Esses tempos para trás mesmo, uma professora falou, não, porque as adolescentes, crianças especiais, ela levantou o braço na hora e falou, ô professora, não usa essa terminologia. Todos somos especiais para os nossos pais. Nós somos pessoas com deficiência. Ou se a senhora quiser falar de criança, é uma criança com deficiência.
Não precisa falar especial, todo mundo é especial para alguém. Uhum. Então, assim, ela levantou a mão e fala na sala numa boa, entendeu? Graças a Deus, Ela vai ser uma futura militante, né? A parte da vida dela, ela aprendeu a lidar muito bem com isso. Agora, sim, essa questão de aceitação flutua, né? Uhum. Cabeça humana, de acordo com aquele momento que a gente está vivendo, que a gente está passando, passou por cirurgias pesadas também. Ela fez quantas cirurgias ao todo? Clara fez 2 cirurgias grandes. Que foram? Foi a risotomia dorsal seletiva. Que é uma cirurgia que faz na medula e ele pega os feixes, porque é assim, cabeça, medula, músculo, né? Então, quando sai da cabeça, por isso que existe a diferença da lesão medular e da paralisia cerebral, né? Os dois podem estar na cadeira, mas são condições diferentes. A tetraplegia, porque da medula vem da medula para o músculo, esse vem do cérebro. Então, o cérebro manda o comando errado, que é a maioria dos PCs, e nesse comando que vem errado, em vez dela movimentar o músculo certo, que ela queria movimentar, ela movimenta outro, que não seria. E esse músculo pode ficar o tempo todo rígido, que era o caso da Clara. Então, a Clara não esticava os joelhos, ele ficava rígido, fechado. Ela não abria a perna com facilidade. Aliás, muita dificuldade. Tinha que empurrar a perna dela para conseguir trocar, às vezes, uma calça. Na época que ela era pequenininha, a fraldinha, né? Que ela usava fralda, bebezinho. Era muito difícil, os cuidados mesmo. Então, a risotomia, ela vai lá na medula e corta os fechos que mandam o movimento para os músculos espásticos, as fibras. Eu não sou médica, não sei falar direito, mas é mais ou menos isso. E aí passa por todo um processo de reabilitação para entender o novo corpo, né? Essa foi nos Estados Unidos? Essa ela fez nos Estados Unidos. Ela já tem em Goiás, tem uma médica excelente, uma neurocirurgiã excelente, que faz aqui em Goiás essa mesma cirurgia. O mundo da reabilitação, ele voa muito, né? Então, graças a Deus, que hoje essa cirurgia, quando a Clara fez, não tinha no Brasil. E como que foi o processo de recuperação nos Estados Unidos? Foi longo? Vocês tiveram que ficar lá muito tempo? Nós ficamos 30 dias lá, nos Estados Unidos, e depois nós fomos para Campinas para terminar a reabilitação dela. Ao total, o nosso em particular, foram 5 meses, né? Porque isso depende muito de criança para criança, de corpo, quantidade de espasticidade, a quantidade que retirou ali, né? Isso é muito individual. Quando se fala num centro de paralisia cerebral, nos dias atuais, esse de Campinas ainda é referência? Mas lá é uma clínica particular, né? Então, hoje, o que a gente tem como referência é a ACD, né? A referência maior é a ACD. Aqui em Goiás, a gente tem um CRER que atende paralisia cerebral e outras deficiências também, mas o CRER ainda tem muito a desejar, né? A gente não tem um centro de excelência, assim, em Goiás para pessoas com PC. Essa clínica particular, qual que é o nome dela? Ela, em Campinas, se chama Therapis. E a outra cirurgia que ela fez, além dessa? A outra foi ortopédica. Foi porque a gente fez a risotomia e esperou para ver se os músculos dela estavam encurtados ou eram só rígidos, mas ainda não tinha o encurtamento, até por conta da idade, que foi feita com 4 anos, né? Então, mas aí a gente esperou, né, 1 ano e meio aí, 2 anos, e viu que realmente a espasticidade dela era tão forte antes da risotomia que ela estava encurtada. Aí teve também uma cirurgia de tendão, que trocou o tendão do joelho, porque o joelho dela era fletido, né? Ele não esticava. Aí ela trocou, passou o que ficava esticado, que era o da frente para trás, e foi uma cirurgia bem grande. Ela ficou posterior a essa ortopédica, ela ficou 2 meses, 60 dias, engessada da virilha ao pé, com um triângulo no meio. Nossa, ela tinha quantos anos? 6 para 7. Muito tempo, né? Para criança. Para criança, né? Pra gente é difícil, põe a gente engessada assim. Pra gente é difícil, tô pensando para uma criança. Como que foi isso? Ela foi bem. A gente, como falava para ela, vamos fazer do limão a limonada, minha filha. Aí ela tinha que ficar a maioria do tempo deitada, mas passava tempo sentadas. A gente pus TV no quarto dela, tive que pôr, não tinha outra opção, né? Pus TV no quarto.
E ela ficava deitadinha, assistindo série, pus uma cama pra mim, aí eu deitava junto pra assistir série com ela, pra ela ter companhia. E de vez em quando punha no carro, era muito difícil pôr no carro, né? Porque as pernas engessadas inteiras, mas a gente dava um jeitinho de pôr no carro, levava pra, enfim, dar uma voltinha, comer um lanche. A gente tentava de vez em quando dar uma, mas foi dentro de casa mesmo, assistindo televisão, desenhos, série. Deve ter sido muito difícil para ela, né? Porque é muito tempo mesmo. Não, e tudo, né? Banho, tudo é difícil. Alimentação, banheiro, tudo. É complicado. E essa recuperação foi toda em casa? Foi toda em casa. Ela ficou 15 dias no hospital, né? Porque no hospital ainda é um pouco mais fácil para as coisas diárias, né? Tipo banho, ela fez essa cirurgia em São Paulo, capital, lá no Hospital Sabará. E ela ficou, na verdade, no hospital, acho que foram 3, 4 dias. Aí a gente teve que ficar em São Paulo por 15 dias, né? Por qualquer intercorrência. Aí depois a gente foi liberado. E aí o restante foi em casa, aqui em Goiânia. Mas hoje em dia, essas cirurgias que a Clara fez, elas têm aqui em Goiânia? Tem todas. Tem todas. Tem. Que bom que avançou, né? Avançou. Que bom que avançou. A RDS, a risotomia, só uma neurocirurgiã aqui em Goiânia que faz. Mas já está fazendo excelente médica. E deixa eu te perguntar, você que está convivendo assim diariamente na associação e tal, a variação do tempo para diagnóstico da pessoa com PC é muito distinta? É comum que aconteça, por exemplo, sei lá, leve 2 anos, 3 anos, 4 anos para a pessoa chegar ao diagnóstico? Ou é sempre nesse primeiro ano? O que você vê em geral, assim? Depende do nível da lesão. Porque quanto menor a lesão, mais difícil é chegar ao diagnóstico. Porque é mais difícil a mãe desconfiar. E depende também da questão da população de baixa renda. Porque a paralisia cerebral, por ser uma condição que na maioria vem da prematuridade ou do passar do tempo, né, sofrimento fetal, que fala por passar do tempo, né, o que acontece? Na população baixa renda, que o pré-natal não é bem feito, o que acontece? Acaba que o índice é muito maior do que quem tem pré-natal bem feito, né, apesar de ter intercorrências também com outras, ou com todo tipo de família, mas a grande maioria está na baixa renda. E quanto maior, mais difícil é o acesso a médico, o acesso a exames, o acesso, né? Então, assim, depende muito. Tem gente que consegue muito rápido quando a lesão é muito grave. Tem crianças que já nascem com Apgar muito baixo, né? Os recém-nascidos, e já precisam de uma UTI, aí ali já pode, às vezes já descobre. E tem outras que não. E tem as questões também do traumatismo, queda, do afogamento, que também causam PC. E aí é dentro de casa, né? Normalmente. E, em geral, as pessoas da associação, da sua associação, elas são pessoas de baixa renda, né? Mas você tem convivido com muitas pessoas que estão tendo os problemas com os planos de saúde, de rescisão unilateral e tudo mais? Como que está a sua perspectiva em relação a essa questão que está em alta, né, nos últimos anos? A minha luta, logo quando fundamos a associação, a primeira luta foi a luta contra o rol taxativo, né? Pela luta do rol exemplificativo, que culminou dormir em Brasília, na barraca, na porta do STJ, assistir a audiência que o rol foi considerado taxativo, no STJ, estava lá dentro, assisti. Saí de lá desolada, eu tinha dormido na barraca, esqueci o colchão, esqueci a barraca, larguei tudo e vim embora pra Goiânia. Você veio sem a barraca? Não, deu um negócio na minha cabeça, eu fiquei muito desolada, e aí a gente começou no Congresso Nacional a luta pela lei, né, que culminou na questão das terapias ilimitadas, nos métodos, na questão dos métodos pro TEA, né, pro transtorno de espectro autista. Então, aí o que eu vejo disso, né? Hoje tem uma retaliação ao que foi dito na lei, né? Então, se aumentou o número de atendimento, aumentou o número de terapias e eles querem retalhar pelo lucro, né? Eu tenho acompanhado, acho que as auditorias
pelos planos de saúde nas clínicas credenciadas são sim importantes, não sou totalmente contra isso, acho que tem que ter uma auditoria, tem que fiscalizar para não ter fraude, né, ser tudo feito da maneira correta, mas a questão do cancelamento dos planos, ela é legal, né, assim, acharam aquela brecha de que no contrato, porque você sabe que é só por contrato coletivo, né, o contrato que é individual, não, ali é a brecha do contrato, quem tem um contrato, o tipo de contrato coletivo, por adesão. Então, mas eu acho que a grande maioria, atualmente eu não sei como é que tá, mas a grande maioria eles estão tentando voltar, né? Sem carência, né? Para ter o plano sem carência. Sim, e você sabe falar, assim, sobre a questão dos medicamentos de alto custo, porque teve um bafafá recentemente, né, são os medicamentos dos raros, né, das doenças raras, entraram alguns medicamentos das doenças raras. Eu acompanhei, eu sou amiga de uma presidente da Associação de Brasília, que é a Rami Haras, e acompanhei eles lutando, realmente eles tiveram veto, né, de que essa medicação não iria. E hoje, atualmente, eu não sei como é que está essa luta, porque eu tenho acompanhado a luta da microcefalia por Zika, porque é o caso, são PCs, né? Então, é a luta que eu venho acompanhando ultimamente mais. Entendi. Tem alguma coisa que você queira falar para essas famílias que estão nesse processo de descoberta da PC no filho? Alguma coisa que você queira dizer para, enfim? O momento da descoberta é um momento muito dolorido, é um momento que machuca muito. Eu acho que nós somos criados, e a gente vai enxergar isso um tempo depois do diagnóstico e da vivência, no mundo, querendo ou não, de um capacitismo estrutural. Então, nós mesmos fomos criados assim. Então, para a gente se limpar disso que está na cabeça da gente e entender que tudo bem não estar na caixinha do que é dito normal ou típico, como preferir, tá tudo bem. Vai ter um desenvolvimento. Que desenvolvimento? O desenvolvimento que tiver que ter. Mas tem que ser uma criança feliz, tem que fazer os tratamentos, tem que lutar, tomar medicação, tudo o que for necessário, procurar ter visibilidade para ter, porque a visibilidade traz a garantia de políticas públicas menores, então precisa dessa visibilidade, precisa lutar. Mas em relação à criança, a criança tem que ser feliz, a criança tem que viver a infância, a criança tem que viver a parte da adolescência. Não adianta a gente achar que, muitas das vezes, essa mãe, quando ela recebe o diagnóstico, a reação dela, primeiro, é chorar, a segunda, é sair louca. Para, de alguma forma, tentar encaixar esse filho numa normalidade, para que ele pareça normal. E quando eu falo que o meu luto, ele veio em camadas, né? Foram em ondas, foi, voltou, porque primeiro foi a dor do diagnóstico. E depois foi essa vontade incessante de ter que encaixar minha filha num quadradinho. Que a sociedade estipulou que era o bom. Mas não é. A criança... Aí é uma busca incessante, louca. A gente parece que não se aquieta. Então, acho que a primeira coisa é aquietar o coração. É buscar tratamento, sim. Buscar escolas. Buscar inclusão escolar. Tem que buscar porque essas crianças são capazes. São capazes, cada uma dentro da sua capacidade, mas são capazes de evoluir, estão nesse mundo, todo mundo está nesse mundo para evoluir. Ninguém veio aqui passear, né? Ninguém veio aqui fazer um rolê e voltar para a volta casa. Todo mundo está aqui no seu tempo de evolução. Então, pensar nisso, que elas têm capacidade, então a luta é necessária por mais dignidade de vida e por tudo, mas também entender que é uma criança, que ela precisa de carinho, que ela precisa brincar, que ela precisa pôr o pé no chão, que ela precisa deitar no chão do jeito que for, que ela precisa se sujar, é uma criança, né? Então, eu acho que a paralisia cerebral, normalmente essa criança, ela vem de uma UTI. Então, eu falo que são mães... É muito bom trabalhar com paralisia cerebral, sabia? Porque são mães que, ao mesmo tempo, têm essa revolta, são mães que têm um coração aquecido, porque Deus deixou a vida do filho.
entendeu? Porque a maioria não, houve uma lesão cerebral porque passou-se por um trauma. Seja a falta de oxigenação na prematuridade, se foi para UTI, não foi para UTI, sofreu uma queda, houve um trauma. Então, só de você ter aquele filho, você tá grata, porque tá vivo, tá com você. Então, calma. Eu tenho que falar, calma. É um processo, vamos lutar, né? sim, mas passe pelos seus processos, descanse, depois levanta, porque funciona assim. Essa agonia, porque muitas vezes que a palavra é essa mesmo, agonia. Essa agonia, ela às vezes atrapalha mais o desenvolvimento da criança do que respirar, acalmar, entender que nem todo mundo vai estar na caixinha e que seres humanos não são perfeitos, cada um tem suas condições e tá tudo bem ser diferente. Muito bonito isso que você falou hoje. Eu quero te agradecer. Eu quero convidar você para acompanhar a PC+. Se tiver qualquer dúvida, a Luciana está à disposição. É uma equipe muito importante no processo de políticas públicas, né, do estado de Goiás. Então, quem precisar é só acompanhar. E quero agradecer você mais uma vez por acompanhar o episódio do Chronic Pod. Compartilhe o conteúdo, clica no sininho e, mais uma vez, obrigada.